Boa tarde, pessoal. Ricardo Cruz, aqui de Garanhuns, todo mundo já sabe, tá certo? Hoje de manhã eu fiz um vídeo lá em frente à prefeitura, mas ele ficou muito longo, muito extenso, então eu resolvi fazer o menor, tá certo? Mas com base incisiva sobre a nossa Constituição brasileira e o que o prefeito Isaías Regis e o que o governador do estado estão fazendo. Simplesmente eles rasgaram a nossa Constituição. Eles implantaram uma ditadura no estado de Pernambuco. Nós estamos vivendo num país, num estado comunista. O estado de Pernambuco e a cidade de Garanhuns é um estado comunista, tá certo? Porque eles botaram uma ditadura aqui no estado, estabelecendo regras a qual fere a Constituição brasileira. Eles não são brasileiros, eles deveriam estar em Cuba, em Venezuela e não aqui no Brasil. Por quê? Esse decreto, principalmente Paulo Câmara, ele proibiu os cultos online. Gente, isso só em país comunista faz isso. Cultos online, não tem ninguém, só todo mundo assistindo pela televisão, pelo celular. Isso é um absurdo. E outra coisa, vamos para a legalidade da Constituição também. Eles rasgaram o direito da violação ao direito de liberdade. Você não tem liberdade, você não tem liberdade para nada aqui, tá certo? Direito de locomoção eles também tiraram. Eu não posso nem ir nem vir, que eu posso ser preso, não é isso? Violação do princípio da legalidade, rasgar a Constituição. Pior de tudo, pessoal, que a maioria, boa parte dos policiais desconhece a lei 13.869, ao qual decreta abuso de autoridade. Por quê? Se qualquer policial prender qualquer um que esteja transitando na rua e levar para a delegacia, polícia, olha, pessoal, não reaja, vá de acordo com o manda o figurino, mas quando chega lá na presença do delegado, diga a ele que quer registrar um BO, não, fazer um flagrante de abuso de autoridade, porque essa lei 13.869 possibilita você a entrar com processo contra qualquer policial que agir arbitrariamente. Sabe por quê? Com esses decretos que o prefeito decretou e que o governador decretou, não é prescrito no Código Penal. Não é prescrito. Então o policial está cometendo abuso de autoridade e você pode meter um processo nas costas dele. Pode ser civil, pode ser militar. Eu sou policial civil. Eu fui punido porque eu desrespeitei o delegado Luiz Bernardo, que era o seccional de Garanhuns. Eu fui punido. Fui transferido de Garanhuns para Cachoeirinha. Mas eu não fiz a ilegalidade. Gente, tem que ser honesto, tem que ser decente. Policiais, se vocês querem ser honestos e decentes, não cumpram leis arbitrárias. Sejam honestos com vocês mesmos. É melhor ir lá para o batalhão do que chegar na delegacia, responder a um processo e serem demitidos depois. Tá certo? Porque a Constituição está sendo rasgada. Dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência que norteia a administração pública, ele não está tendo conhecimento nenhum. O prefeito está assim para a gente, porque ele não tem respeito pela Constituição, ele não tem respeito pelo dinheiro público, ele está gastando aleatório, ele simplesmente está botando dinheiro na ciência social para contratar pessoas particulares para fazer máscara, para fazer doação. Minha gente, compra o hidróxido de cloroquina, compra a azitromicina, compra o zinco e bota nos PSF, bota nos hospitais. Nós não temos hospital. Ele fechou o Hospital Santa Terezinha, fez a UPA 24 horas em 2014 para terminar em 2015, até hoje nunca atendeu uma pessoa. Está gastando 735 mil para reformar, absurdo, tá certo? Ele não tem consciência do que é dinheiro do municipal, né? Do município, porque o dinheiro dele, ele sabe onde é que ele vai, ele e os vereadores. Por isso que eu digo a vocês, rasgar a Constituição. Ele não sabe o que é direito de propriedade a partir do momento que ele quer intervir no meu veículo. O veículo é meu, eu posso botar quantas pessoas eu quiser, são 5 lugares, as 5 pessoas, usa máscara se quiser, porque é minha propriedade. Ele quer interferir, ele quer botar 3 pessoas e todo mundo de máscara dentro do carro. Minha gente, é um total absurdo, rasgar a Constituição brasileira. Garanhuns virou um município de ditador, tá certo? Eu vou fazer até uma paródiazinha, né? No programa Vivo Gordo, tinha um reizinho que era baixinho, que eu fazia: quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, sou rei,
Isaías já está parecendo um reizinho em Garanhuns. Temos que parar com isso, pessoal. Temos a Constituição ao nosso favor. Por isso mesmo que eu estou chamando vocês. Eu vou, segunda-feira, dia 18, lá para frente do Palácio Celso Galvão, vou protestar contra esse decreto ridículo. Esse decreto absurdo, tanto dele quanto de Paulo Câmara, ao qual está causando desemprego, morte de muitas pessoas aqui, porque eles querem enricar, né? Ganhar dinheiro do governo federal para gastar aleatoriamente. Não, pessoal, vamos protestar contra isso. Eu vou. Se você quer ir também, tamo junto. Palácio Celso Galvão, dia 18 de maio, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Convoco você, convoco todos a participarem, para mostrar a esse prefeito e essa Câmara nojenta que nós não estamos de acordo com esses absurdos. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo, qualquer coisa. Estou lá no YouTube, Ricardo Cruz. Vamos compartilhar, vamos participar. Eu vou estar lá. Convoco o feirante, convoco o Cindy Loja, o CDL, toda a população de Garanhuns para protestar. Se vocês não fizerem a luta, um só não vai ganhar não, gente. Tem que ser a multidão em peso lá, comerciante em peso, Cindy Loja, feirante, mototaxista, taxista, todo mundo, para mostrar a insatisfação que está. Muita gente desempregada, muita gente passando fome. E aí? Para eles que são políticos, estão ganhando rios de dinheiro, estão com a barriga cheia, pode ficar em casa. Mas para quem está passando fome, pode não, porque trabalha de manhã para comer à noite quando consegue. Para isso é que eu estou na feira, estou andando por aí, conversando com as pessoas. Eles não andam não. Nem o vereador que é pré-candidato, nem o deputado que é pré-candidato. Fica só nas redes sociais. Eu estou andando com vocês. Estou lutando também. Por isso que eu digo a vocês, segunda-feira, dia 18 de maio, 9 horas da manhã, eu vou estar em frente ao Palácio Celso Galvão. Conto com vocês, beleza? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, beleza? Valeu, pessoal. Até segunda, Deus permitir. Desculpa, é amanhã, porque amanhã eu vou fazer outro vídeo lá da UPA 24 horas. Aquelas sem vergonhice que está lá, porque já adiaram para o junho. Será que vão terminar também? Mas conto com vocês, compartilhe ao máximo. Valeu, tchau, tchau.